Então, nesse momento, convidamos a professora Ana Keule Luiz Bezerra para ministrar a aula com o tema Gestão Socioambiental. Fique à vontade, professor, o espaço é seu. Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Francílio, professor Francílio, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Sempre uma experiência diferente a gente trabalhar, né, um material preparatório para concurso. Parabenizar também pela iniciativa, né? Eu acho que esse projeto é fantástico e pode ser replicado, né, outras vezes. Acho que realmente é algo que vai contribuir tanto para a nossa comunidade interna, né, como para a comunidade de um modo geral. Então, pessoal, meu nome é Ana Kelly, né, como o professor Francisco já me apresentou. Eu sou formada em administração e direito, né, mas eu sou docente do Instituto Federal da área de administração, lotada, já fui lotada no campus Angical, atualmente eu estou lotada no campus de Seu, Teresina de Seu, e tenho, além da formação, né, em administração e direito, eu fiz mestrado e doutorado na área de desenvolvimento e meio ambiente. E acho que por isso aí, né, o convite, realmente é a minha área de atuação, além do Instituto Federal. Eu também sou docente nos programas, né, de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Piauí, e nessa linha de pesquisa. Então, assim, a gente já está um pouquinho atrasado, eu vou tentar ser um pouco breve, né, objetiva na minha fala, mas fiquem à vontade no chat para interromper, né, para perguntar. Eu sou suspeita porque essa temática é uma temática que eu trabalho, né, eu oriento minhas pesquisas, minhas publicações, todas são nessa área de gestão ambiental, vamos dizer assim, de forma mais ampla, né, mas também no direito ambiental, nas políticas públicas ambientais. Então, fiquem à vontade, inclusive depois, né, para fazer contato. Então, a proposta, né, nessa aula, dessa nossa conversa, é falar dessas temáticas, né, do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social empresarial e a gestão ambiental, e como isso vem sendo cobrado nos concursos públicos. Eu gosto de dizer, de um modo geral, que a gente percebe, né, a inserção dessas temáticas de uma forma cada vez mais, vamos dizer assim, contundente, né, nos últimos anos. Não vou entregar a minha idade, né, mas eu me graduei, eu concluí a minha graduação de administração em 2003, já tem mais de 20 anos. E eu não estudei absolutamente nada sobre meio ambiente na minha graduação, né, que eu iniciei em 98. Então, assim, tive aí, passei pela graduação de administração, fiz especialização, vamos dizer assim, fiz depois a graduação em direito, e aí no curso de direito eu tive um contato com a disciplina de direito ambiental, mas assim, era uma eletiva, né, na época eu fiz porque eu tinha interesse já na matéria, e hoje o que eu percebo é que esse conteúdo, além de estar mais presente de maneira formal, né, quando a gente diz formal, dentro das disciplinas, desculpa, das matrizes curriculares, né, como disciplina, ele também é mais debatido, mais discutido nas redes sociais, na mídia. Então, é um tema que tomou fôlego, né, como a gente disse, ele cresceu muito, e eu diria que, assim, dos últimos 5 anos, ele cresceu ainda mais, porque se a gente para, né, para imaginar também o porquê desse crescimento é proporcional a nosso próprio modo de viver, né? Então, os impactos, aliás, né, que essas alterações ou que essas questões ambientais provocam no nosso modo de viver atual. Então, a gente tem percebido e sentido, né, que as questões ambientais estão cada vez mais evidentes, mais presentes. Digamos que a natureza hoje, né, ela tem se rebelado diante de vários anos, né, vamos dizer assim, de destruição. E aí a gente agora, né, tornou-se necessário fazer essa discussão. E é uma discussão muito rica e que ela, vamos dizer assim, pauta todos os espaços de trabalho. Então, ano passado, eu ministrei um curso semelhante a esse para o Tribunal de Justiça do Piauí, né, uma formação também para o TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, e outros órgãos públicos.
E eu acho isso muito importante, né? Trazer a temática. E aí, né, isso tudo estou contextualizando para dizer a vocês que o conteúdo começou a aparecer nos cursos, começou a aparecer nos órgãos públicos e, claro, consequentemente, começou a ser cobrado nos concursos, nas provas da OAB, né, acredito, não sei se tem alguns aqui dos alunos que sejam da área do direito, mas até a quantidade de questões de direito ambiental da prova da OAB, por exemplo, elas aumentaram. Então, você percebe realmente que o tema agora, ele é um tema altamente importante, né? Tem sido cobrado no Enem de forma transversal, em outras disciplinas. Então, de fato, é preciso estar atento, né, a esses novos conceitos e a essas, vamos dizer assim, novas abordagens, né, que a gestão ambiental traz hoje, né, no nosso contexto atual. Então, com essa aula, né, a gente pretende aí compreender esses conceitos e esses princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social e da gestão ambiental, e reconhecer a aplicação prática desses temas, né, no contexto das organizações públicas, privadas, no âmbito de políticas públicas, que é como os concursos cobram, né? Eles tanto vão cobrar essa compreensão teórica, né, conceitual, mas eles também vão cobrar essas formas de aplicação prática, como vocês vão observar nas questões que eu coloquei para a gente discutir no final, tá bom? Então, pessoal, fazendo essa contextualização, que eu inclusive já iniciei, né, antes de falar dos objetivos, falar desse tema, né, para os concursos públicos é algo realmente que me deixa feliz como pesquisadora, né? Eu concluí meu mestrado em 2012, então já são mais de 10 anos, e eu percebo, né, como avançou desde a época que eu concluí o mestrado, depois eu fiz o doutorado, mas a gente vai percebendo assim como os temas têm sido mais debatidos, né, tragos assim de forma mais aberta. Eu tenho filhas em idade, né, de ensino fundamental, ali, iniciando primeiro, segundo ano do fundamental, e a escola delas também já aborda, né, a questão ambiental, trata de maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais interdisciplinar, mas aborda. Então, há uma preocupação realmente de trazer a temática, né, para todos os campos, vamos dizer assim, práticos e formais de ensino, né? Isso é muito importante. Então, por quê, né? E por que, professora, que isso começou a crescer de uma forma mais robusta, né? Como eu estou dizendo. O que, que vocês acham? Respondam aí no chat, né? Por que, que, de repente, o meio ambiente ficou tão importante? Né? Um dos aspectos que eu destaquei aqui no slide é o crescimento das preocupações ambientais e sociais nos últimos anos. Há um crescimento, pessoal, é evidente que há, né, uma preocupação. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, de fato, agora, né, a gente percebe que as reações, vamos dizer assim, aquilo que nós provocamos, né, aquele modelo que eu sempre chamo de antropocêntrico, né, aquele modelo centrado no homem, na figura do homem, onde a natureza existe para servir o homem, ele está, vamos dizer assim, né, sendo desmistificado. A gente está começando a entender que a natureza não existe para nos servir, mas que a gente precisa trabalhar em relação de equilíbrio, né, uma relação de equilíbrio. Então, nós precisamos da natureza e a natureza precisa que a gente respeite o espaço dela de se reconstituir. No momento que a gente não oferece esse espaço, né, de reconstituição, a gente começa a sentir o que a gente tem sentido, né? Chuvas mais intensas, os extremos, né, pessoal? Períodos mais secos ou chuvas intensas, rápidas, devastadoras. Não sei se tem alguém de Picos aqui, mas a gente está acompanhando a realidade, por exemplo, aqui no Piauí, do município de Picos, que tem sofrido bastante. E aí a gente percebe realmente que as pautas precisam ser trazidas, né, para discussão. As pautas precisam ser colocadas, né, no âmbito de discussão, inclusive dos concursos. Então, essa preocupação, ela começa a ser ampliada exatamente porque nós começamos a perceber de forma muito mais rigorosa, vamos dizer assim, esses impactos ambientais que antes passavam despercebido, né? Ou
esses impactos atingiam apenas a uma parcela da população que já é, vamos dizer assim, não gosto desse termo, né? Mas já é colocada em segundo plano, vamos dizer assim, pelas autoridades. O que eu percebo como crítica também a gente tem que dizer é que no momento em que esses impactos eles passam a atingir toda a população de forma indistinta, independente de onde você more ou independente da sua condição socioeconômica, aí virou um problema, não é? Porque enquanto ela impactava só regiões periféricas, ela não era um problema. Agora é um problema que precisa realmente ser enfrentado. E a outra questão que eu coloquei é essa conexão com o desenvolvimento sustentável, porque é isso que eu estou falando do equilíbrio, pessoal. Tem pesquisadores, inclusive, professores meus da UFP, né, que foram meus professores na época, que não acreditam na ideia de desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável ele vai requerer do homem essa ideia de equilíbrio que eu estou dizendo para vocês. Né? A gente vai consumir os recursos naturais, mas a gente vai respeitar o tempo de reconstituição desses recursos. Então, é muito difícil acreditar que o homem vai ceder, né? Vai dar esse espaço para a natureza quando a gente vive um mundo que prioriza sempre a questão econômica. Então, por isso que para alguns essa ideia de desenvolvimento sustentável ela é utópica, né? Ela não é real. Eu acredito, né? Eu acredito que é possível que o homem viva de forma equilibrada, utilizando os recursos naturais, mas dando também esse tempo de recuperação aí para o meio ambiente, de reconstituição. E para isso, né, a gente precisa ter uma ética corporativa, que é parte aí da ideia das empresas privadas respeitarem esse espaço, né, dos recursos naturais, e também, né, de uma gestão ambiental no setor público e privado que atue de forma baseada em pilares realmente sólidos de sustentabilidade. Isso precisa ser disseminado dentro das organizações. Então, quando eu disse a vocês que eu fiz uma formação em 2 tribunais no ano passado, isso me deixa muito feliz, exatamente porque você começa a perceber que essa formação, esses ideais, esses valores, eles têm chegado às instituições públicas também, né? E ao setor privado chega, mesmo que seja ainda com uma finalidade econômica, mas ela também começa a ser incorporada, né, de uma forma mais prática, a gente começa a observar, inclusive nas mídias, né, nas propagandas, e no próprio contexto do processo, né, de industrialização de algumas empresas, nas práticas, né, nas ações. Então, é isso que a gente precisa entender, né, toda essa mudança contextual que vai fazendo repercussões dentro desse meio que a gente vive. Aí avançamos para conceituar, né, o que é o desenvolvimento sustentável. Esse conceito é um conceito relativamente antigo, né? Acho que tem gente aqui de 87, eu acredito, né? Então, ele é um conceito aí que já está próximo de completar 40 anos, né? Foi divulgado em 87, né? Nesse relatório, o relatório Brundtland, que é o sobrenome da pesquisadora alemã, que na época propôs, né, essa ideia de desenvolvimento sustentável, que veio um pouco depois da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu em 1972. Então, nessa primeira conferência, que inclusive o Brasil participou, foram discutidos já, né, o que podia ser feito para melhorar essa questão ambiental no mundo. Então, assim, se vocês me perguntarem, professora, quando é que realmente se começou a se preocupar com o meio ambiente? Quando, né? Diga um marco temporal. Eu posso dizer que para vocês que começa no pós-Segunda Guerra Mundial, né, ali entre 45 e 50 já existem estudos que remontam ali uma certa preocupação por conta dessa necessidade de recuperação econômica, né, nesse movimento pós-guerra, mas isso vai ficar mais forte, mais evidenciado a partir da década de 60 e 70. Em 60, a gente tem um marco interessante, que é a obra Primavera Silenciosa, né? Essa obra
também de uma bióloga, e ela traz já ali a preocupação, né, dos agrotóxicos, traz essa discussão, gente, em 62, né? Ainda hoje a gente fala aí dos agrotóxicos, que é um livro da Raquel Carson, né, uma bióloga. E aí a gente hoje ainda discute, né, os efeitos dos agrotóxicos na saúde. Então, em 62, a Raquel, olha a intimidade, né? A Raquel Carson já trazia essa discussão na sua obra, né? Foi também virou documentário, enfim. Mas, assim, né, foi um marco que ficou um pouco meio que escondido, vamos dizer assim. E aí, em 72, realmente, com a conferência promovida pela ONU, a gente tem, assim, o primeiro marco formal, onde as nações se reúnem para tratar dos problemas ambientais, porque aí começa a perceber realmente esse agravamento dos problemas ambientais, em decorrência principalmente do processo de industrialização avançado, né, que se vivia ali, de recuperação econômica, todo aquele contexto econômico que o mundo vivia, e aí se começa a discutir a questão ambiental. 72 para cá, pessoal, já são mais de 50 anos, né? 52 anos, em junho completa agora, porque a primeira conferência foi em 5 de junho de 1972. Então, a gente percebe assim, grandes avanços significativos, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável que surge decorrente dessa conferência em 87, e o alinhamento global, né, dessas ações. Acho que esses são os principais ganhos assim, dessas conferências. Então, voltando aqui para o nosso material, o conceito, né, segundo o relatório aí da Brundtland, ele diz que desenvolvimento sustentável, ele visa, né, ou ele se propõe a atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Aí eu falo isso com os alunos em sala de aula, professor, mas isso é muito simples, né? É um conceito muito simples. É simples. O conceito é simples. A efetivação do conceito não é tão simples assim. Por quê? O que é eu usar os recursos hoje sem comprometer né, a capacidade das futuras gerações? É o equilíbrio, pessoal. Então, assim, às vezes eu digo assim, resumam, né? Para mim, o conceito de desenvolvimento sustentável em uma palavra, equilíbrio. É isso. Eu preciso entender que eu não posso consumir de forma desproporcional os recursos naturais hoje, porque isso vai comprometer, com certeza, as próximas gerações. Né? Então, assim, existem riachos, talvez alguns de vocês, né, vão partilhar desse meu testemunho. Riachos, por exemplo, não sou do Piauí, eu sou do Maranhão, mas na cidade que eu nasci, que minha mãe tomou banho e brincou, que eu já conheci como um esgoto, né? E que minhas filhas nem como esgoto estão conhecendo, porque ele nem existe mais. Então, veja, ao longo das gerações, esses recursos eles estão se perdendo. Lagoas que não existem mais, riachos que não existem mais, áreas, né, de determinadas plantas nativas, né, babaçu, carnaubeiras, né, mata de cocais, regiões de cerrado de Mata Atlântica, que estão simplesmente se perdendo ao longo dos anos. E o que o desenvolvimento sustentável está dizendo é exatamente que se você fizer isso de forma equilibrada, você vai conseguir preservar esses recursos para as gerações vindouras. Então, a ideia aqui é do equilíbrio, de fato, quando vocês forem resolver, né, essas questões nos concursos que tragam a pauta do desenvolvimento sustentável, pensem sempre nessa perspectiva de equilíbrio, né, de usar, não é não usar, tá, pessoal? É outra coisa que eu digo muito, assim, para não parecer coisa de discurso de ambientalista. O desenvolvimento sustentável, ele não diz que não é para usar os recursos naturais. Não é essa a ideia do desenvolvimento sustentável. Você vai usar, nós precisamos usar, né? Nós, enquanto homens, né, e no contexto genérico, né, homens e mulheres, nós precisamos desses recursos para a nossa sobrevivência. A humanidade precisa desses recursos. Então, a ideia aqui não é dizer assim, não, nós não vamos mais usar os recursos naturais. Não, nós vamos usar os recursos naturais de forma equilibrada. Muito cuidado, que às vezes eles fazem essas pegadinhas nos concursos, né, com essa perspectiva. E a dimensão, né, também as dimensões que esse conceito engloba, que é a econômica, social e ambiental. Então, a gente nunca pensa no desenvolvimento sustentável somente pela ótica ambiental, que é a questão aí da preservação dos recursos.
mas eu preciso preservar os recursos naturais, promovendo inclusão e redução de desigualdade e promovendo o crescimento econômico. Por isso que eu estou dizendo, não é que o desenvolvimento sustentável ele é contra a economia, mas ele precisa ver a economia, né? Esse crescimento econômico ele tem que ser responsável e ele precisa ser integrado tanto na questão social como na questão ambiental, que a gente chama dos pilares do desenvolvimento sustentável. Então, eu preciso desenvolver, né, economicamente, mas atendendo aos fatores ambientais e sociais. Então, isso é que vocês precisam deixar, né, bem fixado com relação à ideia de desenvolvimento sustentável. Então, os princípios fundamentais, né, do desenvolvimento sustentável, o princípio da precaução, a gente tenta não promover o dano, não é? É tentar impedir o dano de acontecer, é um princípio, inclusive, que é respaldado pela Constituição Federal. O princípio do poluidor-pagador, né, que é a ideia de que você tem que pagar pelo dano que causou. Mas veja, aqui nesse princípio também tem outra pegadinha de concurso, que eu gosto de mencionar. Quando eu falo poluidor-pagador, não é a ideia de dizer assim, então, se eu posso pagar, né, eu vou pagar se eu poluir, vamos dizer assim, então eu vou devastar tudo que eu puder devastar e depois eu vou lá e pago e resolvo. Então, não é, né? Muito cuidado, porque o princípio aqui é para ser um princípio didático, né? De punitivo, é para ensinar, não é para liberar. Então, agora eu posso poluir, depois eu vou lá e pago uma multa. Não foi isso que se pensou quando o princípio foi estabelecido. Então, é assim, você não deve poluir, né? Mas se acontecer, você vai ser punido, né, de forma pecuniária, né, de forma monetária. Então, essa é a ideia do princípio. Não é para dar liberdade ao empreendedor, mas é exatamente para tentar coibir, não é, o empreendedor de provocar o dano. E o outro princípio, pessoal, importantíssimo, que representa o conceito de desenvolvimento sustentável, é o da equidade intergeracional. Nome chique, né? Nome bonito, mas que representa o que a gente já acabou de dizer, né? Que é esse equilíbrio de manter os recursos pelas gerações, né? Para as gerações futuras. Intergeracional, né? De uma geração para outra, de forma equitativa. Eu digo a vocês, de forma muito consciente, que minhas filhas não estão recebendo os recursos naturais da mesma forma como eu vivi, por exemplo, na minha infância. Então, já não há equidade, no meu caso, né, com a relação com as minhas filhas. Assim, eu já percebo que a geração delas já tem bem menos contato do que a que eu tive. Então, o que a gente, né, traz nesse princípio, que também é constitucional, é tentar manter minimamente recursos, né, para as próximas gerações. Olha, a Janaína está até aqui falando, né, que tem um riacho lá, que é de Valência, e tem um riacho que se transformou em esgoto. Isso é uma realidade muito triste, de praticamente todos os municípios do Piauí, viu, Janaína? Infelizmente, do Piauí, do Maranhão, né, e do Brasil todo. Exemplos práticos, pessoal, inclusive tem uma questão que eu trouxe sobre os ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento, né? Como é que a ONU pensou em promover esse desenvolvimento sustentável? Eu vou dizer para vocês que a ONU, né, vou usar uma expressão muito coloquial nossa, pelejou muito, né? Ela tentou de várias formas fazer conscientização, promovendo essas conferências, integrando os países, fazendo cartilhas, assim, vou dizer a vocês que nada foi muito efetivo. Em 2015, né, então, a Organização das Nações Unidas resolve trabalhar essa agenda, que eu acho que alguns já ouviram falar, né, a famosa Agenda 2030, né, ou 2030. É uma agenda global, com metas, né, objetivos e metas para os países, vamos dizer assim, trabalharem nessa agenda para que o resultado final seja o desenvolvimento sustentável global. A ideia da agenda é maravilhosa, não sei se alguns de vocês já tiveram contato com o conteúdo da agenda, eu posso até compartilhar com o Francisco depois e pode ser divulgado para vocês. Mas a agenda ela é muito interessante. E a agenda, pessoal, não é só do Brasil,
né, a agenda ela é do mundo inteiro. E nessa agenda a gente tem aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos, né, cada um com suas metas, totalizando aí 169 metas, que os países estão aí, desde 2015, em busca, né, de realizá-los, para que a gente pense ou realmente chegue próximo dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Para além, né, dos objetivos, a gente tem que pensar em políticas públicas que são locais de cada país, de cada município, de cada estado, né, saneamento básico e mobilidade urbana, porque são aspectos que interferem também na questão social e também na questão ambiental. E por isso também devem ser trabalhados para que a gente busque, né, e atinja de fato aí esse desenvolvimento sustentável. Sobre desenvolvimento sustentável, eram essas as principais ideias. Não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir escrevendo aqui no chat que eu vou lendo, tá bom? Para a gente não demorar muito aqui, mas podem ficar à vontade. Aí eu já vou mudar o tema para a gente falar da responsabilidade social empresarial, a RSE. A ideia de responsabilidade social empresarial também, ela surge decorrente da própria concepção do desenvolvimento sustentável, que traz uma responsabilidade compartilhada, né, entre o ente público, entre as organizações privadas e a sociedade civil. Então, o ente público vai, né, desenvolver a sua responsabilidade social por meio de políticas públicas, como a gente já mencionou. O cidadão, né, a sociedade civil, vai exercer sua responsabilidade através dos vários mecanismos, as audiências públicas, engajamento comunitário, né, e as empresas, as organizações privadas, né, lucrativas, com finalidade lucrativa, vão desenvolver a sua responsabilidade social empresarial, que agora também já se chama de ESG, né, a siglazinha ESG, que significa também, né, a questão ambiental, social e de governança, né? Também vamos dizer assim, que é uma evolução da RSE. E o que é, né? Então, essa responsabilidade social empresarial? Ela é o compromisso ético das organizações com a sociedade e o meio ambiente, né? Que vai além, pessoal, das obrigações legais, porque aquilo que eu faço, que é previsto em lei, né, que já é estabelecido por lei, eu não faço porque eu, né, estou fazendo um diferencial, eu faço porque a lei prevê que eu faça. Então, a RSE, ela vai além disso, é aquilo que as empresas fazem que vai além da previsão legal, né, que é importante realmente fazer. Então, são ações sociais, são ações de cuidado com o seu colaborador interno, não, são práticas que ela integra ao seu processo produtivo, quando ela elimina, né, algumas etapas do processo produtivo para torná-lo mais sustentável, mais eficiente, né, utilizando menos recursos. Então, é uma perspectiva realmente ética, né, de compromisso com o meio ambiente e com a própria sociedade. E as características que a gente destaca aqui são as integrações entre essas práticas éticas e as estratégias empresariais. Ética, né, eu digo, é a palavra da vez, e ter muito cuidado também com essa divulgação dessas estratégias, né, com a ética na divulgação, só divulgar aquilo que de fato acontece, aquilo que de fato é feito, porque quando eu divulgo aquilo que eu não estou praticando de fato, aí a gente já incorre em outra prática que também vem sendo cobrada, eu já vi em alguns concursos, que é o greenwashing, que é uma espécie de propaganda verde enganosa. Eu digo que minha empresa é sustentável, que ela reusa água, por exemplo, que o meu processo de produção é todo de energias limpas, mas isso é fake, né? Vamos dizer assim. Na prática, isso não acontece. Então, isso é a caracterização de greenwashing. E é por isso que a palavra ética está aqui destacada no meu material, porque quem tem compromisso ético, pessoal, não divulga aquilo que ele realmente não faz. Então, a questão ética aí, ela é prioritária. E a outra característica é o envolvimento, né, com os stakeholders, com as partes interessadas, né, que a gente chama. Quem são as partes interessadas no empreendimento? Todo mundo, né? Funcionário, comunidade, cliente,
Alguém quer perguntar, né? Estou vendo o microfone aberto, ou não? Fechei, tá? Estava aberto aqui. Pronto. Mas podem ficar à vontade também, viu, Francisco, se alguém quiser Perfeito. falar. Então, quais são os pilares dessa responsabilidade social empresarial? Como eu já falei, a governança, né? A ideia hoje do ESG, eu nem quis colocar para não ficar muita sigla e confundir. ESG, pessoal, é uma sigla em inglês, né? É Environmental Social Governance, né? Então, é a aplicação, né, de responsabilidade ambiental, social e governança, que são os pilares da própria responsabilidade social. Como eu disse para vocês, é uma atualização, vamos dizer assim, não é, do remake, né, uma modernização da ideia de responsabilidade social empresarial, que traz agora, para além da preocupação social, né, e ambiental, a ideia de governança ética, né? Governança aí vem parte muito da gestão. Governança, inclusive, é um tema que vem sendo muito cobrado nos concursos também, né? Governança de um modo geral, né? Não só a governança ambiental, que é a que a gente está falando aqui, mas a ideia mesmo de ter, né, uma gestão que realmente compreende todos os processos, né? A ideia de governança, acredito que tenham aqui colegas, né, da área de gestão, que a gente pode entender a ideia de governança como um governo marcado, né, e por uma rede, né? A ideia de governança, pessoal, é a ideia de integração, de trabalhar integrado, né? Então, todos os setores, eles se conhecem, eles são integrados, então, eles sabem as implicações, então, a logística sabe o que ela implica na produção, o que ela implica no marketing, o que ela implica no financeiro, o que ela implica nas vendas. Então, essa ideia de governança é eu olhar o empreendimento de uma forma global, né, o todo e integrado. Né? Então, os governos têm usado muito a ideia de governança, né, a gestão pública, nesse sentido também, onde as secretarias trabalham de forma integradas. Né? Você tem uma gestão central, mas há a integração entre todos os setores, né, ou departamentos, ou no caso da gestão pública, né, das secretarias, das áreas de trabalho. Então, isso é muito importante. Governança ética, a transparência nas relações, e quando a gente pensa em ética, eu penso também em transparência, e a própria ideia de investimentos em projetos sociais e ambientais. Né? Então, também é uma forma de trabalhar a responsabilidade social empresarial. E trouxe aqui algumas ferramentas, né, o que as empresas fazem para obter, né, ou para caracterizar, formalizar essa responsabilidade social. Então, uma delas é os relatórios de sustentabilidade, né, os balanços de sustentabilidade também são chamados, as empresas publicam esse documento anualmente com as ações, né, esse aí a gente colocou o exemplo de um, que é o GRI, que é um relatório com padrões internacionais, mas a gente tem também relatórios, né, com padrões nacionais, uma espécie, como isso, uma espécie de balanço de sustentabilidade, onde as empresas descrevem ali todos os investimentos que foram feitos nas áreas, né, socioambientais, e como é que isso repercutiu, né, dentro da organização. Então, é muito importante. Também as certificações, né, eu coloquei como exemplo a própria ISO 26000, que é a norma que regulamenta, vamos dizer assim, a responsabilidade social empresarial. A ISO, né, é uma certificação internacional, mas essa especificamente, ela foi encabeçada, vamos dizer assim, por brasileiros, né, essa norma, ela teve participação de brasileiros na sua elaboração, na sua construção. Temos também a ISO 14000, que é a ISO específica de gestão ambiental. Então, as certificações, na verdade, elas servem para garantir ao consumidor que aquela empresa, de fato, né, tem práticas sustentáveis confiáveis. Então, se a empresa é certificada, eu pressuponho que ela passou por um processo de auditoria
que verificou que aquelas práticas de fato são efetivas e acontecem. Então, o exemplo que a gente até comentou, empresa que utiliza energia renovável nas suas operações, iniciativas de combate ao trabalho infantil ou exploração de mão de obra, então, iniciativas também de valorização do colaborador, na saúde do colaborador, na família, na educação e formação. Então, todas essas iniciativas, né, elas caracterizam projetos de educação ambiental comunitário, caracterizam práticas de responsabilidade social empresarial. E só um detalhe, né, antes de avançar para a gestão ambiental, que eu gosto de dizer também quando eu trabalho esse tema em sala de aula, é que a responsabilidade social, ela não é, por exemplo, caracterizada por uma simples doação. Como assim, professora? Vamos dizer que agora, né, por exemplo, várias instituições, associações, enfim, estão fazendo campanhas de arrecadação de materiais, roupas, alimentos para o município de Pix. Essas ações, pessoal, elas são responsabilidade social empresarial? O que vocês acham? Essas arrecadações de doações. Podem só dizer aí no chat, vocês acham que sim ou que não? É só para ninguém cair em pegadinha de concurso. Não, já que o nosso foco aqui é concurso, né? Não, né? A Luciana, a Maria, não é, tá? Não é, muito cuidado, né? Ah, minha empresa fez uma campanha de Natal, arrecadou brinquedos para doar para um abrigo institucional de crianças. Isso não é responsabilidade social, pessoal. Isso é uma ação social. Tem diferença, tá? Essas campanhas que estão sendo feitas para o município de Picos, elas são ações sociais, elas não perdem essa característica de ser social, mas são ações isoladas, exatamente, Luciana arrasou. Por quê? Porque essas ações são temporárias, né? Elas são momentâneas, e a responsabilidade social empresarial, ela é contínua, ela tem que ser praticada o tempo todo, porque ela integra a ideia de missão e valores da própria instituição. Então, se eu faço isso de forma contínua, é responsabilidade social. Se eu faço uma vez por ano no Natal, Dia das Crianças, né, que são as datas mais, vamos dizer assim, onde se Páscoa, né, onde a gente faz esse tipo, de campanha, isso é ação social, mas não é responsabilidade social. Cuidado, porque eu já vi em prova de concurso essa pegadinha. Bom, aí a gente parte para o terceiro tema, né, dessa nossa conversa de hoje, que é a gestão ambiental. Né? Então, assim, que é super complexa, é desafiador falar em 2 horas de 3 temas tão amplos. Mas eu procurei realmente trazer aquilo que os concursos vêm cobrando, né, de forma mais pontual e objetiva, e também para a gente, né, ter um tempinho de debater as questões. Então, não me alonguei muito nessa parte, vamos dizer assim, de material conceitual, mas a gente está conversando e fica à disposição, né? Porque, por exemplo, gestão ambiental ela é uma disciplina de 40 horas. Hoje, por exemplo, no PPC do curso técnico em administração, do IFP. Mas a gente, né, trouxe aqui o viés da disciplina, né, vamos dizer assim, os pilares da disciplina para a gente entender, ou da temática, né, em si, para a gente entender e tentar deixar para vocês aqueles conteúdos que vocês depois podem aprofundar, né? Quem vai investir aí na área de concurso, inclusive, vocês viram que tem aberto o concurso do IBAMA, com bons salários, né? Inclusive. E que esse conteúdo é o que está sendo mais cobrado em peso, né? Nesse edital do IBAMA. Bom, então, a gestão ambiental, pessoal, ela é o quê? Né? A gestão, por natureza, a gente sabe que é essa ideia de planejar, né, organizar, controlar, a gente aprende isso desde sempre. E a gestão ambiental, ela é isso também, são essas práticas, né, esse conjunto de práticas de planejamento, de controle, de correção,
de ação, né, de execução, que visam minimizar os impactos ambientais da atividade humana. Então, assim, a professora quer dizer, eu vou implantar a gestão ambiental na minha empresa, eu vou mudar o meu modo de gerir? Não. Você vai implementar, ou você vai aperfeiçoar aquilo que você já faz. É agora que você vai fazer o quê? Quando você for planejar ou pensar o planejamento estratégico da empresa, você vai incorporar nesse planejamento ideias de sustentabilidade, né? Práticas de sustentabilidade. Eu vou incorporar na missão, eu vou incorporar nos valores, né? E ao executar esse planejamento, eu vou realmente verificando se a gente vai conseguindo aí minimizar esses impactos e promover o uso racional de recursos naturais. Eu até digo, pessoal, que a gestão ambiental, ela tem um viés muito econômico também, não deixa de ser, né? E isso não a torna ruim. Mas a gente pensa que essas medidas todas, né, que vão sendo colocadas em prática pela gestão ambiental, a maioria delas tem uma repercussão financeira interessante. E isso é preciso a gente destacar que não é um ponto negativo, porque isso acaba sendo um ponto de incentivo para as organizações investirem nessas práticas sustentáveis. Então, assim, vou investir em energia limpa, né? Vou colocar um sistema de energia fotovoltaica, né? Solar. Isso vai me custar um investimento inicial, X, mas vai me dar um retorno porque eu vou deixar de pagar uma conta super alta aí para a concessionária. Então, eu estou, ao mesmo tempo, né, que essa medida tem uma repercussão ambiental, ela também tem uma repercussão financeira. Então, a gestão ambiental, ela trabalha com essa perspectiva de uso racional, né, dos recursos naturais, de uma maneira, assim, que ecoeficiente, que a gente chama, né, que tem essa característica de redução, né, de impactos ambientais, claro, mas também traz, né, resultados financeiros. Tá? E isso, mais uma vez, não é ruim, isso não é um aspecto negativo da gestão ambiental. O que não pode acontecer, né, é que a empresa faça só pelo interesse econômico. Eu vou investir num sistema de energia solar só porque eu quero diminuir minha conta, eu não estou nem aí se isso é bom para o meio ambiente. Aí é esse tipo de pensamento que a gente tem que evitar, tá? Quais são os princípios básicos, então, desse modelo de gestão? O primeiro é a economia circular. A economia circular está super na moda também. Que é a economia circular, professora? A economia circular é a ideia de reaproveitamento. Então, aquilo que é resíduo em uma instituição, né, aquilo é reaproveitado em outra como matéria-prima. Mas, professora, não é possível que isso que dê certo. Dá certo, pessoal. Né? Então, resíduo de construção civil, eles estão em alta aí na economia circular, eles são reaproveitados de outras formas. Resíduo orgânico, por exemplo, a gente sabe já que ele pode ser transformado em adubo e reaproveitado na agricultura. Resíduos, né, de papel, plástico, vidro, alumínio, etc., etc., eles também podem ser reaproveitados. Então, a ideia de economia circular é que aquele resíduo, né, aquele final ali do processo produtivo, ele nunca seja realmente o final, que sempre hajam alternativas para que ele possa ser reaproveitado. Por isso que a economia circular vai circulando, né, enquanto ele puder ser reutilizado ou reaproveitado, né. Outra ideia de sustentabilidade, né? Tornar os processos produtivos mais limpos, né? A ideia de produção limpa, né? De realmente minimizar ali o uso de água, uso de energia, uso de matéria-prima, inclusive também atividades mais braçais também sendo substituídas, né? Por atividades mais automatizadas, porque aí você prioriza a segurança e a saúde do trabalhador. E os 3 R's famosinhos que a gente aprende, né, na escola, que é a redução, a reutilização e a reciclagem. Recentemente, no Brasil, foi publicado, no ano passado, 2024, a LIR, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem. Essa lei ela é bem importante, ela visa, né, resguardar
vamos dizer, um conteúdo que já havia sido previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é exatamente para incentivar as indústrias, empresas, né, de um modo geral, a praticarem a reciclagem. O Brasil, né, tem dados, só para a gente fazer um contexto, tem dados que dizem, né, que o Brasil só recicla 2% dos resíduos produzidos. Então, é muito pouco, né? Então, não é um país que pratica reciclagem. Tem países com, né, com situação bem melhor que a nossa. Mas a reciclagem, ela não era algo muito divulgado, muito incentivado, como eu disse para vocês, né? Hoje já melhora bastante, né? Melhorou bastante e a gente vai percebendo esses avanços, inclusive na legislação. Então, os últimos dados, né, eu estava preparando esse material, acho que de 2022 ou 2023, porque esses dados, até isso a gente está em defasagem, os dados com relação a resíduos sólidos, né, essas questões ambientais, eles são um pouco desatualizados. Mas, assim, o último dado que eu li, que eu não me lembro bem se foi 22 ou 23, né, a gente tem uma ideia de 70 milhões de toneladas de resíduos produzidos no Brasil. Gente, é muita coisa, viu? No ano, né? Claro, isso é anual. Mas por dia, isso é em torno de, sei lá, 190, 200 mil toneladas de lixo por dia. Pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa. E então hoje as ações, assim, as práticas sustentáveis, elas estão trilhando muito nesse aspecto aí da reciclagem e da economia circular. Porque é outro desafio grande que a gestão ambiental enfrenta é o que fazer com seus resíduos, né? Que é o lixo. Bom, aí as ferramentas de gestão ambiental, eu já tinha citado a SGA, né, que é a ISO 14000, que é a implantação do sistema de gestão ambiental, que vai monitorar, controlar, né, todas essas políticas implementadas, né, pela gestão estratégica da empresa. A ideia de ter auditorias ambientais, né, fazendo essas verificações de forma constante, para ver se de fato a empresa está cumprindo, né, o regramento. E dois instrumentos importantes, que é o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental, que são documentos para os empreendimentos que vão promover impactos, né, de maior intensidade na natureza, digamos assim. Então, o empreendedor vai construir um shopping. Um shopping é um empreendimento que a gente considera de grande impacto, em todos os sentidos, né? Impactos ambientais, sociais, econômicos. Então, esse empreendimento ele vai precisar de licença ambiental, né, para funcionar, não para funcionar, mas para operacionalizar a sua construção, digamos assim, e depois, né, para funcionar. E para que esse licenciamento, né, ou essa licença seja concedida, vai ser necessário que seja feito o estudo ou a avaliação de impacto ambiental do empreendimento. Esses estudos são riquíssimos, né? Eles são feitos por uma equipe multidisciplinar, então, tem estudos de impacto ambiental simplificados, que a média é de 100 páginas, né? E estudos de impacto ambiental completos, dependendo da complexidade do empreendimento, que chegam a 1.000 páginas. O que isso quer dizer? Qualidade, né? Se tem 100 ou se tem 1.000, não. Isso mostra a intensidade dos impactos. Então, quanto maior é um estudo de impacto ambiental, maior, com certeza, são os impactos que o empreendimento estão promovendo, porque naquele estudo ele tem que prever todos os impactos socioambientais, tá, pessoal? Não só os ambientais, outra pegadinha. Estudo de impacto ambiental, ele não prevê só impactos ambientais, assim, a questão dos recursos naturais em si, mas também os impactos socioambientais. Como assim, professora? Vai fazer desapropriação? É um impacto social. Vai passar por dentro de um assentamento? É um impacto social, né? Vai ter que modificar algo na rotina daquela comunidade, de horário, de, enfim, de uma praça que existia, uma igreja que existia, você vai alterar a rotina da comunidade, é um impacto social. Então, os estudos, eles precisam trazer, para além, né, de desmatamento, fauna, desculpa, flora que vai ser afetada, também os impactos sociais. Tá? Fiquem atentos, porque às vezes no concurso eles induzem a gente a imaginar que só são os impactos ambientais, né, de fato.
Então, esses instrumentos, eles auxiliam a gestão ambiental do empreendimento a seguir esse regramento e efetivar, né, de maneira mais eficaz essas práticas ambientais. E aí tem uma lista imensa de políticas públicas relacionadas a essa temática, mas eu selecionei duas. Uma eu já falei, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305 de 2010, que já teve outros avanços, como eu disse. A gente tem a Lei do Crédito de Reciclagem, a Lei de Incentivo à Reciclagem, a lei também, um decreto também que regulamenta a logística reversa, então ela tem desdobramentos significativos, principalmente para o setor empresarial, industrial, e a política nacional de meio ambiente, eu gosto de citá-la porque ela foi a primeira política ambiental de fato do país, né? Ela é de 81, ela é anterior à Constituição Federal, mas ela continua vigente, né? Ela foi recepcionada pela Constituição Federal, porque ela não a contradiz, né, em nada, pelo contrário, e claro, ela, né, vem sendo atualizada e continua vigente, e é a lei que direciona todas as outras políticas ambientais, né, do país, enquanto norma legal. Tranquilo, pessoal. Até aqui, eu vi que o pessoal começou a sair, eu acho que é pelo horário, não é? Mas a gente está aqui firme e forte, né? No meu planejamento, a gente está dentro do tempo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões. Tudo bem? Vamos lá. Trouxe questões de alguns concursos para a gente conversar, tanto concurso para professor, concurso para, né, agente de fiscalização. Então, essa primeira questão, né, eu trouxe exatamente para tratar aqueles primeiros conceitos do início, tá? Então, desde a Revolução Agrícola, a expansão da produção de alimentos foi acompanhada por desafios ambientais crescentes, como o desmatamento e o aumento de resíduos. Né? Lembra que eu falei para vocês que desde 60, né, que a gente vive esse problema. A sustentabilidade tornou-se um foco global após a Conferência de Estocolmo, em 72, e mais recentemente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Sobre os impactos ambientais e práticas sustentáveis, analise as alternativas. E aí, pessoal, como eu estou com um tempinho, eu vou deixando vocês ir respondendo. E vou dizer o gabarito, né? Depois. O que vocês acham? Qual é a alternativa correta? E aí, Francine, depois eu vou me encaminhar o gabarito, porque eu percebi essa falha. Eu não coloquei o gabarito nos slides. Mas está prontinho aqui para eu enviar. Vamos lá? Quem chuta aí? A, B, C, D. Vamos ver quem vai acertar. E aí eu vou comentar só a correta, né? Para a gente ganhar tempo. Mas eu queria que vocês participassem aí. Vamos lá. Qual é a alternativa? Nós falamos de tudo isso aí hoje. Vamos lá, pessoal. Participem. Né? A letra A fala: a compostagem industrial é a principal estratégia recomendada para resíduos alimentares em larga escala, sendo mais eficiente do que a logística reversa. Ela só está errada por conta dessa frase, tá? Mas a compostagem industrial, ela é a principal estratégia recomendada para resíduos alimentares, tá bom? Ela só não é mais eficiente do que a logística reversa. A pegadinha aí é essa, letra A não é. Letra B fala: a produção de alimentos orgânicos permite a utilização de fertilizantes sintéticos, também está errado, né? Então, se é alimento orgânico, você não utiliza fertilizante sintético, aí já elimina. A letra C diz: a logística reversa, embora amplamente adotada, apresenta limitações significativas em países em desenvolvimento devido à falta de infraestrutura para coleta e reaproveitamento eficaz. É o desenho do Brasil aqui, a letra C, que é a alternativa correta, tá, pessoal? A letra C, ela é uma estratégia, funciona, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem tido problemas por conta da nossa falta de infraestrutura, realmente. A D fala da intensificação sustentável da agricultura
que requer, né, uso de tecnologia e de edição genética, não é isso que a gente quer. E o desmatamento para expansão agrícola em regiões tropicais é justificado pela demanda, nunca desmatamento vai ser justificado para atender demanda global de combustível. Né? Então, essa questão é uma questão fácil, né? Considerada fácil, e é isso. Vamos para frente. Depois eu passo o gabarito para vocês. A questão 2, né, já trouxe aqui um tema dos desastres ambientais, que eu lembrei, né, de trazer essa atualidade que a gente está vivendo aí em picos. Então, sobre desastres ambientais, considerando a gestão de riscos e as responsabilidades institucionais, escolha a alternativa que reflete corretamente os desafios enfrentados. Então, na letra A, a gente já tem aí desastres ambientais antrópicos, né? Antrópicos quer dizer provocados pelo homem, decorrem de práticas insustentáveis, como manejo inadequado de resíduos, uso intensivo de recursos naturais, agravado pela falta de regulamentações eficazes. Está corretíssimo, pessoal, viu? A letra A está corretíssimo. Os desastres, foi o que eu comecei falando para vocês, eles decorrem exatamente do nosso comportamento, que tem sido, né, de forma muito agressiva, e aí a resposta vem também de forma agressiva. As demais alternativas estão incorretas, né? Fala de gerenciamento de desastres ambientais como atribuição exclusiva do governo federal, não é? Desastres como enchentes e deslizamentos são eventos inevitáveis, tá certo? Mas o que está errado é que ele diz aí, portanto, não exigem planejamento urbano, é por isso que eles exigem, porque eles são inevitáveis, e a recuperação de áreas afetadas deve priorizar exclusivamente a reabilitação econômica, né, também está incorreta, e a última gestão integrada de riscos é aplicável apenas para desastres globais. Não é, né? Gestão integrada de risco, é por isso que ela é integrada, porque ela afeta desastres em todas as escalas, né? Local, regional ou nacional ou global. A questão 3, eu estou em ligeira agora, né? Mas está tranquilo. A questão 3, a gente fala sobre as campanhas, né? Aqui trouxe uma questão envolvendo tema de mídias ambientais, desculpa, mídias sociais, né? Redes sociais, que a gente sabe que está muito em alta. Então, sobre as campanhas de sensibilização ambiental e estratégias de comunicação, analise as afirmativas e escolha a alternativa que reflete as práticas mais eficazes no contexto atual. Então, o inciso 1 aí, né, a alternativa 1, diz: a comunicação ambiental deve ser tecnicamente fundamentada e culturalmente adaptada, promovendo engajamento efetivo por meio da personalização das mensagens para diferentes públicos. Né? Ok, é assim mesmo. A outra diz: o uso de mídias digitais potencializa o alcance de campanhas ambientais, mas deve ser combinado com estratégias locais para garantir a internalização desses valores. Correto. Correto também, pessoal. A gente sabe do potencial das mídias, mas dependendo da localidade, daquela cultura, isso também precisa ser internalizado por meio de estratégias locais, tá? E a 3 diz: o engajamento comunitário em áreas urbanas pode ser desconsiderado em campanhas de larga escala. Né? Jamais a gente vai desconsiderar o engajamento comunitário, porque ele é muito importante. Tá? Então, aqui a letra, né, correta é a letra C, e as alternativas corretas são a 1 e a 2. A 3 está errada. A questão 4 fala também de um tema muito atual, que é o Acordo de Paris, né, do qual agora, por exemplo, né, que está aí muito comentado, não vou entrar nesse debate polêmico, mas os Estados Unidos recentemente, né, saíram, né, desse pacto do Acordo de Paris, que foi um acordo que foi feito, né, com os países, entre os países, perdão, em 2015, com a intenção de mitigar, como está dito aí, né, suas implicações para a mitigação das mudanças climáticas, para a redução dos gases de efeito estufa, né, a gente diz que ele foi uma atualização do protocolo de Kyoto, de 97, e o foco realmente é tentar mitigar essas mudanças climáticas.
Aí a gente pede, né? Analise as alternativas e escolha que reflete corretamente as responsabilidades e os dispositivos que foram acordados, né, nesse documento. E aí, para a gente ganhar tempo, né, eu vou ler aqui que a alternativa correta aqui é a letra E, que diz que as metas nacionais de redução de emissões devem ser revisadas periodicamente, considerando os avanços, as evidências científicas e as mudanças no contexto socioeconômico. Essas metas, elas não são fixas, nem podem ser, porque elas precisam exatamente acompanhar o próprio processo de desenvolvimento do país, né? Então, as outras alternativas falam, o A já fala exatamente o contrário, né? Que são metas uniformes, elas não são uniformes, elas são diferenciadas para cada país. Na B fala dos mecanismos de compensação, que também fala que não tem regulamentação, tem, né? O financiamento climático é condicionado ao cumprimento, priorizando regiões com alta vulnerabilidade climática, não é assim que acontece também, o financiamento ele não tem priorização, vamos dizer assim, ele acontece, e ele também não é condicionado ao cumprimento integral, né? Você pode fazer o cumprimento parcial e fazer a justificativa. E o D fala que ele determina a eliminação total do uso de combustíveis, o que também é incorreto, né? Porque não tem como a gente eliminar totalmente o uso de combustíveis. Vamos lá. Na questão 5, vou só colocar aqui o cabo aqui no meu computador da energia, mas eu só vou ler e deixar um tempinho enquanto eu conecto para vocês. Sobre o conceito, ninguém pode errar essa, tá? Sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, analise as afirmativas a seguir e escolha a alternativa que reflete uma interpretação avançada e técnica do tema. Aquele conceitozinho lá, né, de consumir pensando, né, de forma equilibrada, pensando nas próximas gerações, só que com a interpretação aí mais avançada. Respondam aí. Bora lá, pessoal. Qual é a alternativa aí que se encaixa? Alguém arrisca? Nada, nada, nada. Deixa eu ver se alguém se aventurou aqui. Frequência está aí no chat. Olha, viu como vocês arrasaram? Letra E, muito bem. Essa não dava para errar, né? Então, o que é desenvolvimento sustentável, né? Tá ali na letra E, perfeito. O desenvolvimento sustentável visa, olha como eu falei a palavra equilíbrio, equilíbrio é a palavra-chave. Visa a integração equilibrada de objetivos econômicos, sociais e ambientais, né, com estratégias que promovam a equidade intergeracional, que a gente falou também, e a inclusão social. Perfeito, né? Essa alternativa. Muito bom esse conceito aí de desenvolvimento sustentável. A questão 5 ninguém ia errar. A questão 6, né, é de um concurso para professor de Santa Catarina, né, e aí a pergunta era: o Brasil vem realizando esforços por intermédio de criação e implementação de diretrizes e políticas públicas no sentido de promover e incentivar a educação ambiental, que eu falei com vocês, né, no ensino fundamental, que é ali nas séries iniciais, né? Fenômeno este que possibilitou a expansão da educação ambiental em uma magnitude que provocou, de modo geral, a diminuição de diversos tipos de desequilíbrios regionais. Segundo as diretrizes do MEC, né, do Ministério da Educação, a educação ambiental deve ser desenvolvida por diferentes modalidades básicas nas escolas, né? E aí a gente tem projetos, 2, inserção da temática nas disciplinas, 3, disciplinas especiais. O que está correto aí, pessoal? A, B, C ou D? Como é que a gente pratica a educação ambiental? Deixa eu ver se vocês acertam essa também. Olha aí, rapaz, essa galera
Boa! Só tem concurseiro aqui, a letra B, não é? Das três formas. Projetos está valendo através da inserção da temática. Eu falei para vocês, né, que a gente percebe essa inclusão hoje nos projetos de curso e com disciplinas especiais também. Então, perfeita aí a alternativa correta, a letra B. A questão 7, né, fala, né, o seguinte, também é uma questão simples, mas eu achei interessante trazer, porque ela representa algo que é da nossa rotina. Então, ela diz, durante a rotina de manutenção das instalações sanitárias de uma escola, a equipe de limpeza precisa seguir procedimentos rigorosos para garantir a segurança e a saúde dos alunos e funcionários. Né? Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma prática recomendada para o manejo e descarte de resíduos comuns nas instalações sanitárias de uma escola? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Qual é a alternativa, pessoal? O que a gente faz com resíduo comum na escola? Descarte de papel higiênico e toalha no banheiro, no vaso? Né? Produtos de limpeza vencidos, descartados, né? No mesmo recipiente de resíduo comum, às vezes a gente vê isso, mas não pode, né? Todos os resíduos juntos, né, armazenados em resíduo como resíduo biológico, não, né? A letra C aí também estava tranquila essa questão. A letra C, vocês acertaram também. Então, os resíduos sólidos, como papel e embalagens, né, ficam em sacos, né, da cor preta ou azul, tá? Que é para lixo que a gente chama de lixo comum, né, apropriados, né, para esse tipo de resíduo. Aí pode ter gerado a dúvida, que eu botei essa questão também com esse intuito de a questão assim, professor, e os recicláveis? Não tem as lixeirinhas, né, coloridas, vermelha, azul, amarelo? Tem sim, pessoal. Mas a gente tem parte da realidade que nem todas as escolas têm a coleta seletiva implementada. Né? Então, aqui a gente está partindo daquela regra mínima da separação de resíduos, que é separa pelo menos o lixo, né, o resíduo orgânico, que é aquele do refeitório, né, o resto de comida, do resíduo comum, que aí a gente vai chamar o papel, né, que é usado na sala dos professores, nas salas de aula, e o plástico, alguma coisa, né, que venha aparecer também como um resíduo, a embalagem. Então, se a gente consegue fazer pelo menos essa separação, a gente já tem alguma, já tem alguma coisa. O ideal é fazer a coleta seletiva completa, né, correta, cada resíduo no seu recipiente. Mas se a gente não conseguir, se a gente separa pelo menos o orgânico do comum, a gente já consegue dar a funcionalidade, né, e dar o tratamento adequado para esse resíduo. A questão 8, né, fala assim: as atividades, né, em um estabelecimento geram resíduo. Qualquer tipo de atividade, pessoal, gera resíduo. Na nossa residência, a gente produz resíduo todos os dias. Né? Na residência, mais é resíduo orgânico, né, de banheiros ali, mas todos os ambientes, eles geram resíduos. E aí, por isso que realizar esse descarte adequado reduz os danos, né, ao meio ambiente e à nossa saúde, aos seres humanos. Sobre este assunto, é incorreto afirmar que, né, e aí a questão correta é a letra A, né, que eu acho que ninguém erraria, vidros devem ser descartados juntamente com o lixo reciclável, ainda que estejam quebrados. A questão está errada só por isso, porque o lixo, o vidro quebrado não pode, porque aí ele se torna um material cortante, né, perigoso, um resíduo perigoso. O vidro intacto, ele é reciclável, ele é um resíduo reciclável. A pegadinha, vamos dizer assim, da questão está só aí nesse detalhe de quando ele diz ainda que estejam quebrados. Botei essa questão também para vocês verificarem que esse concurso aqui, ó, foi para auxiliar de serviços gerais. E aí, que é um concurso de nível médio. Mas, assim, a exigência do conteúdo em todos os cargos foi uma coisa que eu também, né, pensei ao selecionar as questões. Para a gente não menosprezar o conteúdo ambiental, pessoal. Ele está sendo cobrado para todos os cargos, para todas as funções e para todos os níveis de ensino.
Eu fico feliz, né? Como eu sou da área, eu fico feliz em saber que o conteúdo, mesmo de forma simples, vem sendo explorado aí para os diversos cargos, né, da carreira pública. Outro aqui para concurso de professor, né, já trazendo a ideia de tecnologia, então fala assim, as tecnologias contemporâneas desempenham um papel fundamental na busca pela sustentabilidade. Hoje, tudo que se fala, né, na questão tecnológica é buscando aí essas soluções para mitigar os impactos ambientais e promover o uso consciente dos recursos naturais. Diante disso, né, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia homologada ao princípio de sustentabilidade. Essa eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês são mais tecnológicos. Alguém se aventura aí nessa questão? A gente está finalizando, tá, pessoal? Vamos cumprir o prazo aí direitinho. Questão 9. Alguém se arrisca? A, B, C ou D? Será que é para construir mais hidrelétricas movidas a biodiesel? Será que é para implementar os sensores de IoT, né, que é a internet das coisas? Criação de combustíveis fósseis usando inteligência artificial? Expansão de monocultura com robôs? Tudo tem uma tecnologia agregada aqui, né, nessa questão. Essa questão é boa. Vamos ver. Olha aí, vocês estão gabaritando, pessoal. É a B, né? A hidrelétrica em larga escala não é jamais, né? Pelo contrário, se quer reduzir, né, as hidrelétricas ou desativar, inclusive algumas que já existem. Então, não é criação de combustível fóssil, também não é a proposta, mesmo que seja com a inteligência artificial. A ideia agora é a produção de combustíveis limpos, né? A exemplo do que está muito em pauta aqui no Piauí, o hidrogênio verde, por exemplo, ele usa tecnologia também e é um combustível limpo, né? Vai ser uma energia limpa, vamos dizer assim. E a expansão de monocultura, mesmo que seja com robôs, que é uma prática que já está acontecendo, né, essa mecanização da agricultura, mas a questão de monocultura, o problema aí é esse. Não é algo que seja ambientalmente recomendado. As monoculturas, elas devem ser evitadas, porque elas empobrecem o solo. Então, a questão correta é a letra B, né? A implementação de sensores para monitoramento de consumo de água e energia em tempo real, porque aí você consegue realmente fazer esse controle e aí auxilia essa redução, tanto dos resíduos, né, nas indústrias como nas residências. Então, esse monitoramento por internet, né, esse sensoriamento remoto, ele já tem sido desenvolvido e aplicado no Brasil com bons resultados. A questão 10 fala, né, sobre, esse aqui é um concurso para licenciador ambiental, de MDL, né, que é o que eu falei, acho que com vocês, sobre produção limpa, né, a ideia de processos produtivos mais limpos, são os mecanismos de desenvolvimento limpo, que eles foram criados para auxiliar os países desenvolvidos, né, e os de economia em transição, como é o caso do Brasil, conhecido tecnicamente como os países do anexo 1, né, que do protocolo de Quioto, fala a cumprirem suas metas de redução ou limitação de emissões. O protocolo de Quioto contemplou 3 mecanismos de flexibilização para essa implementação, né? O comércio né, que é a primeira das alternativas ali que vão completar essas lacunas. O comércio de emissões, porque é isso que o protocolo estabelece, né? A questão dos créditos de carbono, as emissões, né, de gases. Então, o comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo. Né? Este último é o único a permitir a participação dos países em desenvolvimento, né, chamados tecnicamente de partes não anexo 1. Por meio do MDL, um país desenvolvido ou de economia em transição para o capitalismo pode comprar créditos de carbono denominados reduções, tá? Certificadas de emissões, isso que é um crédito de carbono, resultante de atividades de projeto desenvolvidas em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo.
Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde que a atividade de projeto ela é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável nacional. Dessa conversa toda, esse enunciado é bem complexo, é para dizer que o protocolo de Quioto é quem estabelece, né, essa regulamentação dos créditos de carbono. A princípio, só os países em transição e os países desenvolvidos é que podem transacionar esses créditos. O Brasil é um dos que pode, e que essa participação ela é voluntária, que é uma das críticas ao protocolo, né? Não, a adesão não foi obrigatória, assim como o Acordo de Paris também, que não era obrigatório. A nossa última questão, pessoal, objetiva, porque depois eu vou só falar aqui um enunciado de uma discursiva com vocês, fala dos ODS, que eu disse que eu ia colocar, aí da agenda, né? Então, essa do concurso do Tocantins, né? E aí ele diz assim: a Agenda 2030 explicitou desafios de governança no ODS 16, né, e reitera a relevância da resiliência ambiental, social e econômica como elemento importante, ainda mais em função das mudanças do clima global, para se avançar rumo às sociedades sustentáveis, alterar padrões de consumo, de produção e consumo, garantir condições de saúde, habitação, educação, bem-estar e dignidade são objetivos universais expressos outra vez nesses ODS. Importante que sua implementação considere perspectivas a partir dos territórios, né, a partir da esfera local e dos diversos agrupamentos humanos, notadamente os mais vulneráveis. Então, esse trecho foi tirado da agenda, né, do texto da agenda, como está aí na questão, e aí a gente diz qual dos objetivos de desenvolvimento da agenda aborda diretamente os desafios da governança, incluindo promoção da resiliência ambiental, social e econômica para o avanço rumo a sociedades sustentáveis. Qual é dos ODS que vocês acham? Essa relação, né? Bora lá, pessoal. O 11, o 13, o 16, o 3 ou o 10? Nossa última questão, vamos ver. B. Não. B, acho que era da outra. A, B. Vamos lá. Ninguém chutou na C. É a C. É a letra C, é o 16. E vejam como é uma pegadinha, porque o 16 está aqui, ó, no enunciado. Ele diz, a Agenda 2030 explicitou os desafios de governança no ODS 16. E lá na frente ele perguntou qual é o ODS que aborda os desafios de governança. Olha como é uma pegadinha, você jamais vai acreditar que o enunciado tem a resposta da questão, né? Então, às vezes é para a gente ter esse cuidado na leitura e às vezes acreditar que realmente é verdade, né? Porque às vezes eles fazem isso exatamente para você não marcar o 16, mas o gabarito aí é a letra C, é o ODS 16 de fato. E aí, pessoal, vocês me deem mais 5 minutinhos só para eu fechar a nossa conversa, que eu espero, para mim foi muito importante ter esse momento com vocês, eu espero que para vocês também. Essa última questão é do concurso do TRF, Tribunal, né, Regional Federal. Ave Maria, quase me engasguei, pessoal, na despedida. Da sexta região, né? Então é a Justiça Federal, para quem não é do meio jurídico, né? Essa prova foi para o cargo de analista judiciário, é um cargo de nível superior, e a questão discursiva para todos os cargos, independente da formação administrativa de direito de qualquer área, psicologia, né? Porque os tribunais contratam. Pois é, Luciana, é uma pegadinha essa questão aí, viu? Achei muito legal, viu? Essa prova foi aplicada agora no final de 2024. Eu acho que esse concurso nem está finalizado ainda, se eu não me engano, né? Eu acompanho um pouco os concursos na área do direito. Eu não vou trazer a resposta, mas assim, só para mostrar para você, porque é uma prova discursiva, né? Então você tem que ter elementos pessoais nela, mas vejam, ela começa falando, a doença do planeta Terra somos nós. Nós são trechinhos, né? Vocês estão vendo aí que são trechos tirados, um da Agência Brasil, o outro da CNN.
Nós estamos presentes no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento da agricultura, geramos uma gigantesca quantidade de substâncias químicas que poluem, que levam à morte da diversidade, prejudica a qualidade do ambiente para nós mesmos. A poluição das cidades provoca em torno de 7 milhões de mortes por ano. Grande avanço que a ciência e a tecnologia trouxeram, né, para a vida também está nos levando à destruição. Nós temos realmente que achar as soluções para tornar o nosso planeta sustentável, para todas as espécies, para preservar a nossa vida. Esses trechos, pessoal, estou lendo, porque eles aqui vão ser o fundamento depois para a redação, né, para a dissertação em si. Então, é importante ler e ir entendendo que às vezes, a banca, né, essa banca que é CESP, SEBRASP, né, ela te dá os gatilhos que ela quer que você desenvolva. E, às vezes o candidato se perde, né? Então, tudo que ela trouxe aqui são elementos que precisam ser trabalhados lá na sua resposta, né? Eles não estão aqui de forma aleatória. Veja, o outro trechinho ele fala, na declaração da cúpula de líderes do G20, né, de 18 de novembro, líderes mundiais abordaram tanto as mudanças climáticas quanto as guerras e a taxação de super ricos. A declaração reafirma o compromisso com o Acordo de Paris, né, o documento que estabelece uma série de ações a serem seguidas pelos países signatários, como eu disse para vocês, para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Nós reafirmamos a meta de temperatura, né, de limitar o aumento da temperatura média global para abaixo de 2 graus, acima dos níveis pré-industriais, e de empreender esforços para limitar esse aumento a 1,5 graus, acima dos níveis, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos da mudança do clima. Ou seja, aqui tem dois pontos que a dissertação, o texto, né, a prova, a resposta teria que trazer. Né, sobre a... Desculpa, pessoal, que está encerrando aqui o turno no campus. Barulho aqui. A questão da própria desenvolvimento, né, o processo industrial, todo esse avanço e a poluição que esse processo, né, traz, com esse contexto inicial que eu disse para vocês. Então, o próprio processo de industrialização, ele traz essa perspectiva de aumento de poluição. O segundo é o acordo global pela questão climática, né? Então, olha que a charge, né, também é uma fonte de exploração de conteúdo, fala que a herança, né, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, entregando a terra, entregue-te em perfeitas condições, né, só que não, né. E aí, a questão em si, né, considerando que os textos, tem caráter unicamente motivador, então ele já está te dando o spoiler, né? É para motivar, mas é para ser explorado de alguma forma. Redige um texto dissertativo, né, com o tema seguir: ação global para o enfrentamento da emergência climática, responsabilidade com o presente e com as futuras gerações. E aí ele já diz o que precisa abordar, né? Então, os principais atores da ação global. Quem? Né? Quem são esses atores? 6 pontos, pessoal. Só essa abordagem. Então, os atores são todos, como a gente já falou, são as instituições, os estados, né, as nações, a sociedade civil. Quando a gente pensa em enfrentamento de emergência climática, eu não posso colocar isso como uma questão de governo, como uma questão do presidente, né? A questão não é somente uma responsabilidade estatal. A questão é uma responsabilidade compartilhada. É essa a perspectiva da resposta que vocês teriam que colocar, numa perspectiva de compartilhamento. Ah, professora, mas eu sozinho consigo fazer alguma coisa para enfrentar a emergência climática? Sim, com as suas ações, né, com o seu exemplo, com a sua participação em comunidade. Então, é entendendo que a gente precisa realmente ter essa perspectiva de compartilhada, tá, pessoal? Responsabilidade compartilhada. Quem, por exemplo, escreveu um texto que só acusando os estados, quando eu digo estados, né, as nações, né, os governantes, se equivocou. O outro ponto era os impactos, né, que a gente tem sentido e as ações presentes viáveis para o seu enfrentamento. Então, o que a gente sentiu como mudança e o que tem sido feito que realmente né, pode ser efetivo, é viável para enfrentar. É o tópico que tinha maior pontuação. E, por último, né, a importância da ideia de desenvolvimento sustentável mesmo, né, de se pensar agora no clima para as futuras gerações. Imagina
que nós já não estamos suportando a temperatura que vivemos aí. Né? O Piauí, a média de 40 graus. Se a gente pensar em 2 graus a mais aí para as próximas gerações, 3, 4 graus, será que a gente vai ter realmente um estado, né, com condições de vida, em condições de, né, sustentáveis? Então, era mais para fazer uma reflexão aqui nesse último ponto para fechar a dissertação. Né? Então, a estrutura que traz um aspecto introdutório, inicial, para você trabalhar os atores, o desenvolvimento, onde você trata dos impactos e das ações, né, que podem ser viáveis para enfrentar esse problema, e fecha, né, concluindo sobre a importância de se pensar realmente no problema do clima e como isso afeta as próximas gerações. Então, assim, achei muito, muito legal um concurso desse porte, trazer como tema da dissertação um tema tão importante e tão atual como é esse da emergência climática. Por fim, né, a nossa mensagem de desfecho, de encerramento coloquei aí, né? Hoje tivemos a oportunidade de explorar conceitos que vão além do conteúdo de um concurso, né? A gente fala de sustentabilidade, responsabilidade, gestão, são pilares que não só transformam as organizações, mas moldam o futuro do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, eu espero que essa conversa vá para além, né, de um conteúdo que é explorado, que é cobrado, né, na área de concurso, mas também para a vida de vocês, né, para a nossa vida. E lembrar que o conhecimento que a gente está adquirindo, você está adquirindo nesse projeto, como eu já disse para o Francine no início, né, um projeto maravilhoso, assim, achei muito bom mesmo a ideia e o que ele pode trazer, né, para vocês. Então, é mais do que a chave, né, para uma aprovação, é uma ferramenta para vocês serem agentes de mudança, né, cada passo que damos, por menor que pareça, faz diferença, e vocês, como futuros servidores públicos, né, ou líderes em suas áreas, têm esse poder de influenciar positivamente o mundo ao redor. Né? Persistam no caminho do aprendizado, mantenham-se comprometidos com seus sonhos e lembrem-se, né, o esforço de hoje é a conquista de amanhã. O professor Antônio falou isso, né, e é verdade, só não passa quem não estuda, pessoal. A gente entra numa fila, começa a se preparar para concurso, você entra numa fila, uma hora, né, chega a sua vez. Então, acreditem no seu potencial e nunca desistam, né? Vocês são capazes de alcançar qualquer objetivo que desejarem. Sigam em frente, né, com coragem e propósito. E muito obrigada, tá aí meu contato, professor Francílio, né? Pode compartilhar à vontade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e espero que vocês tenham aproveitado. A gente que agradece, tá, professora? Excelente aula, tá? Só elogios aqui no chat. Aula maravilhosa, professora top, aula didática e unida com a atualidade. Amei, professora, obrigado. Tema importante, excelente aula. Então, de fato, né, quando a gente pensou nesse tema, né, já veio à mente o seu nome pela experiência, né, pela discussão, por participar, né, do mestrado e do doutorado em gestão ambiental lá da UFP também. Então, a gente só tem a agradecer e o seu apoio, a sua contribuição aqui com o projeto. Deixe sua mensagem final para a gente caminhar aqui para o encerramento. Para o almoço, né? Tem uma colega que perguntou aqui, eu encaminho para o professor Francílio, ela está me pedindo indicação de livro, eu te mando, viu, Francílio? Ela perguntou aqui, né? Indicação de livro para estudar sobre o tema. Pronto. Eu vou encaminhar para o professor Francílio, ele pode compartilhar com todo mundo. Tá bom? Vou mandar algumas indicações de material de gestão ambiental específico para concurso. E minha mensagem final mesmo é só de agradecimento, assim, e de sensibilizar, né? Eu sempre digo que gestão ambiental, ela é muito mais do que um conteúdo formal, ela é uma sensibilização, porque como eu coloquei na mensagem de encerramento, né? Muito embora que o foco seja um preparatório para concurso, são temas que repercutem na nossa vida pessoal, né? E em sociedade. Então, eu espero que a gente tenha, né, realmente aí gestores engajados nessa temática, e que esse momento sirva aí para o aprendizado e para a própria formação cidadã de cada um. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então, o Instituto Federal do Piauí agradece a presença de todos e a todos um bom dia.